afeta o nosso material genético. E a doença hereditária é um conjunto de doenças genéticas caracterizadas por transmitir-se de geração em geração, isto é, de pais a filhos, na descendência de que se pode ou não manifestar em algum momento de suas vidas. Portanto, qualquer doença não infecciosa, não contagiosa, que afeta o material genético, em maior ou menor escala, é uma doença. Não passa não. É uma doença genética. Cancro, por exemplo, é uma doença genética, assim como hipertensão, diabetes e obesidade. Ou seja, algumas pessoas confundem doença genética com doença hereditária. Dizem assim, doença genética é aquela que a mãe tem e o filho vai ter também. Não, essa é a doença hereditária, que é herdada. E a genética é quando o material genético Sofre uma modificação, tipo o gene, sofre uma modificação. Porque, por exemplo, só fechando, a diabetes, por exemplo. A característica genética depende não só dos genes, mas também de ambiente favorável para manifestar-se. Outras formas hereditárias dependem só dos genes. Os genes são as informações químicas herdadas dos nossos pais no momento da concepção. Determinam a nossa constituição biológica. São eles que nos formam similares com os nossos pais e controlam o nosso crescimento e a nossa aparência. Também determinam a nossa resistência a determinadas doenças ou predisposição em relação a outras. As doenças genéticas são divididas em 3 grandes grupos: alterações monogênicas, alterações cromossômicas e alterações multifatoriais. Quando falamos em alterações monogênicas, significa que ocorreu uma mutação em apenas um gene daquele DNA, o que se pode ser a ausência de alguma proteína. Alteração cromossômica ocorre alteração em todo o cromossomo. E as multifatoriais, existem várias alterações em diferentes genes. Essa é a imagem de um gene. Doença de DH. O que é? Disfunção cerebral hereditária generativa. Degenerativa. É isso? A doença de Huntington é uma doença hereditária que provoca a degeneração progressiva de células nervosas do cérebro. Diagnóstico. Feito a partir da suspeita clínica, pode acontecer antes do aparecimento dos sintomas, ou por meio de histórico familiar e teste sanguíneo para pesquisa genética De DH. Que é a doença de boneca. Como se manifesta? Como se manifesta? A perda marcante de células de determinada parte do cérebro, gânglios de base, se manifesta por sintomas cognitivos, intelectuais, motores e comportamentais. Quem está mais predisposto? Doença persistente na família pode afetar 50% de filhos de pais humanos com a doença. Aí, tá vendo? Passou. Causa. A doença de Huntington é causada por uma deficiência genética de um único gene do cromossomo 4. Distrofia muscular rústica. O que é? Ligado ao cromossomo X, é degenerativa, quedas, fadiga, dificuldade em caminhar e etc. Quem está predisposto, mais comum entre os meninos, filhos de mulheres assintomáticas, tem 50% de chance de desenvolver a doença. E veja que ela